Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento irei ministrar o Salmo de número 51. Peço a todos, irmãos, neste momento, que se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre teu altar. Amém, igreja? Vamos ver alguns versículos aqui, esmiuçarei para vocês em nome do Senhor Jesus. Assim diz o próprio título, né? Salmo de Davi, né? Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Amém? Conforme se lê nesse título, o salmo de confissão é atributo a Davi, alusivo ao momento em que o profeta Natan revelou seus pecados de adultério e de homicídio, conforme está no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, nos versículos de 1 ao 13. Note-se que este salmo foi escrito por um crente que voluntariamente pecou contra Deus e de modo tão grave que foi privado da comunhão e da presença de Deus, conforme se vê no versículo 11, amém? Que diz assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, tá vendo, igreja? Provavelmente, Davi escreveu este salmo já arrependido, após Natan declarar-lhe o perdão divino, conforme está no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13. Davi roga contritamente a plena restauração da sua salvação, a presença de Deus, a vitalidade espiritual e a alegria, conforme podemos ver no versículo do Salmo 51, do 7 até o 13. Amém, irmãos? Meditem em nome do Senhor Jesus. Voltem a ler em nome do Senhor Jesus. No versículo de 1 ao 19, tem escrito, tem misericórdia de mim. Quer dizer, todos que pecaram gravemente e que estão opressos por sentimento de culpa, podem obter o perdão, a purificação do pecado e a restauração diante de Deus, se o buscarem conforme a natureza e a mensagem deste salmo. A súplica de Davi, o perdão e restauração, baseia-se na graça, na misericórdia, benignidade e compaixão de Deus, conforme está no versículo 1. Num coração verdadeiramente quebrantado e arrependido,
como está no versículo 17, não é isso? Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? E em sentido pleno, na morte vicária de Cristo pelos nossos pecados, conforme está no livro de 1 João, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Peço aos irmãos que leiam em nome do Senhor Jesus. No Salmo 51, no versículo 3, diz assim o Senhor: o meu pecado está sempre diante de mim. Às vezes, a certeza do perdão e restauração da bênção divina não ocorrem facilmente. A pessoa antes desfrutava a alegria da salvação e desce às profundezas da imoralidade, poderá passar por um período prolongado de arrependimento e de conflitos interiores antes de receber a certeza do perdão e a plena restauração a favor de Deus. A experiência de Davi revela quão terrível é ofender a um Deus santo depois de alguém ter sido tão ricamente abençoado por ele. Amém, igreja? Ainda no Salmo 51, versículo 4, diz: contra ti, não é isso? Pequei. Contra ti somente pequei. Davi não diz que em seu pecado foi cometido contra outras pessoas, mas sim que, antes de tudo, ele foi cometido contra Deus e a sua palavra, conforme podemos achar no livro de 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 9 e 10. Amém, igreja? Peço aos irmãos que meditem com cuidado nesta palavra, para que Deus venha abrir o entendimento de todos vocês. Amém, igreja? Estou esmiuçando um pouco a vocês, para que tenham um entendimento melhor. No Salmo 51 ainda, no versículo 5, eis que iniquidade fui formado. Amém, igreja? Davi reconhece que desde a sua infância possui uma propensão natural para o pecado. Em outras palavras, ele reconhece que sua própria natureza é pecaminosa. Toda pessoa, desde o nascimento, tem uma propensão egoísta para satisfazer os seus próprios desejos, fazendo com que lhe apraz, mesmo que isso prejudique ou cause sofrimento ao próximo. Tampouco se importando, não é? Porque o coração do homem já é inclinado para fazer o mal, não é verdade? Então, conforme podemos encontrar também no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Então, tal inclinação só pode ser expurgada da nossa vida, expurgada, irmãos, entendeu? De nossa vida, através da redenção em Cristo e a habitação do Espírito Santo em nós. Entendeu? Isso, no caso, seria um outro estudo sobre a regeneração do nosso corpo, amém? 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Isso quer dizer o quê? Todos os crentes precisam que o Espírito Santo crie neles um coração puro, que aborreça a iniquidade, um espírito renovado e disposto a fazer a vontade de Deus. Somente Deus pode nos fazer novas criaturas e nos restaurar a verdadeira santidade, conforme podemos encontrar em João, capítulo 3, no versículo 3, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Ver o estudo também, amém? Conforme podemos ver a regeneração. A regeneração, amém, igreja? É um outro estudo no qual vamos ver mais adiante. 51, 11. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabe que Deus aboliu de sua vida a obra do Espírito Santo, que convence e repreende o pecador face aos seus pecados. Não haverá qualquer esperança de salvação, conforme podemos ver no livro de João 16, no versículo 8. No Salmo 51, versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O Senhor restaurou a Davi a alegria da salvação, mas observe-se o seguinte a respeito de sua vida. As Escrituras ensinam claramente que ceifaremos aquilo que semearmos. Se semearmos no Espírito, do Espírito ceifaremos a vida eterna. Se semearmos na carne, da carne ceifaremos a corrupção, conforme está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7 e 8. Davi, em virtude do seu pecado, sofreu consequências até o fim na sua própria vida, na sua família e no seu reino, conforme está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 14. Amém, igreja? As terríveis consequências do pecado de Davi, mesmo depois da sua sincera confissão e arrependimento, devem suscitar em todos os filhos de Deus um santo temor de pecar deliberadamente em aberta rebelião contra a redenção provida para eles em Jesus Cristo. 2 Samuel,
capítulo 12. Amém? Igreja, está lá escrito. Então, agora, digo a todos vocês neste momento, em nome do Senhor Jesus, quando ele diz, Salmo 51, versículo 17, um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeitará um coração quebrantado e contrito, cheio de tristeza, por causa da sua iniquidade. Quando o nosso egoísmo e orgulho são vencidos e humilhados, chamamos a Deus e por sua graça e perdão, com certeza seremos aceitos por ele. Conforme podemos encontrar no livro de Isaías 57, no versículo 15, e no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de 10 a 14. Amém, igreja? Então, peço a todos vocês, irmãos, que tenham bastante atenção nesse salmo, que meditem em nome do Senhor Jesus, e agradeço a atenção de todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e que a graça e a paz recaiam sobre todos os lares. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento irei ministrar o Salmo de número 51. Peço a todos, irmãos, neste momento, que se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Assim diz o Senhor para mim e para ti. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares.